Fala pessoal, vamos resolver mais alguns itens aqui do vestibular UNB 2017 e não acaba. Então bora lá. No filme Up de 2009, um vendedor de balões ergue a própria casa usando balões de gás hélio e parte em uma aventura com o objetivo de realizar um sonho de infância, morar em um lugar paradisíaco, sobre uma montanha com cachoeiras e uma bela floresta tropical. Para uma temperatura constante T, a pressão atmosférica P, em função da altura, é medida a partir da superfície terrestre, é descrita pela função, aí ele dá a função aqui, em que P0 é a pressão atmosférica na superfície da Terra, igual a 1 atm, MA é a massa molar média do ar atmosférico, G é a aceleração da gravidade e R é a constante universal dos gases. Beleza, aí ele fala assim, tendo como referência o texto precedente, considerando o comportamento de gás ideal, os gases envolvidos julgam os itens 110 e 111 e assinarem a 112, que é do tipo C. Então, bora lá. 110. A pressão atmosférica se reduz à metade da pressão na superfície da Terra para uma altura H menor que RT. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter a função aqui, eu só copiei e colei aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter a pressão é igual a pressão inicial vezes E elevado a menos MA, né? Vezes a gravidade vezes a altura sobre R vezes T. Beleza, então eu vou copiar aqui. Copiar. Ele falou que a pressão seria a metade, né? Se for a metade, então a gente vai ter aqui P sobre 2. Então, copiando aqui de novo, eu vou ir deixando passo por passo, porque essa é uma questão tanto quanto complicada. Aí a gente pode cortar a pressão daqui com a pressão daqui. Ou seja, a gente vai ter... Vou colar de novo aqui. Vai ser o seguinte, a gente vai apagar aqui essa pressão e fazer isso aqui, ó. Então, a gente vai ter E elevado a menos A vezes G vezes H igual a meio. Isso nada mais vai ser do que essa função elevado a 2, quer dizer, igual a 2 elevado a menos 1, né? É propriedade de potência, né? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou traçar aqui uma reta. E a gente vai lembrar de algumas propriedades de logaritmo para fazer essa questão. A gente vai ter que log A na base B é igual a x. Então, B é igual a AX, a elevado a x, né? Então, aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o logaritmo neperiano, que é esse log E. E aqui dentro a gente vai ter 2 elevado a menos 1. Isso vai ser igual a menos MA vezes G vezes H sobre RT, né? Sobre RT não. Então, aqui, ó, o que acontece? Pela propriedade de potência, essa potência vai para cá. Ou seja, vai ficar menos o log, o ln, né? De 2 vai ser igual a menos MA vezes G vezes altura
tudo sobre R vezes T. Aqui, multiplicando por menos 1 dos dois lados, a gente vai deixar tudo com o mesmo sinal, né? Então, a gente vai ter que o logaritmo neperiano de 2 vai ser igual a MA vezes G vezes H. Igual a essa função, né? Resumidamente. Então, já que a gente vai ter essa função, o que a gente pode pensar agora? A gente pode pensar no seguinte. Se isso aqui, ó, o ln de 2, ele é menor do que 1. Por quê? Porque o logaritmo, o log e na base e, isso aqui é igual a 1. E o que acontece? Esse número é aproximadamente 2,7. Como ele é 2,7, 2 é menor do que ele. Ou seja, e é maior do que 2. Logo, o log de 2, nesse caso aqui, o ln de 2, vai ter que ser menor do que esse valor. Vai ter que ser menor do que esse valor, que é 2,7 aproximadamente. Então, a altura vai ter que ser menor, porque a gente vai ter o M aqui vezes G vezes sobre R vezes T, e ele nos diz que a altura vai ter que ser menor do que essa daqui, né? E realmente vai ter que ser menor. Porque se for esse valor, se for esse valor aqui, isso aqui vai dar igual a 1. E a gente quer um valor menor do que o logaritmo neperiano de 2, né? Então, para isso, o h tem que ser menor do que 1, portanto, o h tem que ser menor do que R vezes T sobre MA vezes G. Então, o item 110 está certo. Ao descrever o lugar paradisíaco, o texto faz referência a componentes bióticos e abióticos de um ecossistema. Certo, ele fala isso bem aqui, ó. Morar em um lugar paradisíaco, sobre uma montanha, abiótico, né? Cachoeira abiótica, e uma floresta tropical, que a gente vai poder considerar que vai ter elementos abióticos e bióticos. Bióticos como plantas, animais, e abióticos como água e tal. Então, esse item